Olá, pessoal da comunidade de Heliópolis e toda a região, né? Mais uma vez aqui, a gente da Associação Comercial Heliópolis. E hoje trago um grande amigo, um artista de primeira aí, saxofonista, né? Faz tempo que a gente está tentando trazer o homem, não dava certo, hoje deu. Aí a gente vai falar um pouquinho da história dele, da trajetória na música, projetos que ele participa, projetos que, se Deus quiser, faremos juntos, né, Flávio? Isso. E, e é isso. E é um, né, um instrumento que, só, como eu costumo falar, sozinho já é um evento. Quem sabe tocar sax. E a ideia também, né, já dando spoiler, é trazer, a gente correr atrás de alguns instrumentos para o Flávio poder trazer essa arte dele aqui para Heliópolis e algumas outras regiões que a gente circula também. Fica à vontade aí, Flávio. É um prazer te receber aqui em Heliópolis para falar um pouco do seu lindo trabalho aí na música. E gostaria que você falasse quando você começou com esse instrumento maravilhoso, os projetos que você já participou e deve estar participando de alguns também. Opa, boa tarde, né? Hoje é uma satisfação estar aqui conhecendo esse podcast do Heliópolis, né? Que pertence ao Céu. E falar de música é uma honra, né? E aproximar as pessoas, né? Que a música ela vence qualquer barreira, obstáculo, é universal, né? Sim. Então a música não tem idioma, né? Não tem língua. E essa oportunidade que trago aqui, né, é um contato, né, com o público e ao mesmo tempo passar aquilo de mais importante, né, que é a parte social, né, porque hoje a gente vê que existem muitas barreiras, né, nesse sentido de aproximação, né, de cultura, né, de entretenimento, no sentido que a gente fala de a parte assim de todas as faixas etárias, né? E de todas as comunidades. Então, o meu nome é Flávio, né? Eu comecei na música, sim, uma parte da minha introdução na música foi na adolescência, na igreja, né? E eu tive a honra, né, o privilégio de aprender a música, não somente ouvindo, né, mas aprendendo um instrumento, né? Que também ela, de forma geral, né, você sabendo apreciar uma boa música, ela começa, né, de escutar, né, de você ouvir As- e aquilo passar para sua parte representativa, né, na parte artística, no caso. E você aprendeu o sax na igreja mesmo? Eu Tinha aprendi na algum projeto? igreja e na época, né, a gente tinha uma escolinha de falar, uma escolinha de música e a gente tinha a criançada, né, ali envolvida e os adultos também começaram a se aproximar, mas primeiramente foi pela parte das crianças. O meu primeiro contato com a música foi através do lar, na minha casa mesmo, né? Porque até então eu nunca tinha ouvido um instrumento, né? Tocar, né? Assim, alguém colocar para mim um disco, né? Ou mesmo um artista na televisão. E aproximadamente uns 10 anos de idade, né? O meu primeiro contato foi com uma flauta doce, né? Então, tipo, eu via os músicos na capa dos discos, né? Segurando o instrumento, eu achava que aquilo era só uma estética ali, né, Ah, tal. E quando você ouvia o disco, né, na época do vinil ainda, logicamente, né, isso já há quase 30 anos atrás, é, aquilo para você entrava no ouvido com uma forma assim muito singela, né, peculiar, né, porque até então a gente achava que era uma distância muito grande do que estava tocando ali, né, sim. do objeto ali do CD no caso, do disco no caso. E aquilo para mim foi muito importante, por quê? Porque eu comecei a ter esse contato auditivo, né, ali na percepção musical, e a flauta doce para mim foi o Foi o começo. início. Então, tipo, eu não sabia assim direito aonde que era a nota, o som, né, fui descobrindo sozinho. E até então, nessa idade aí, entre 10 anos, mais ou menos, 12 anos, eu comecei a tocar flauta doce sem conhecer teoria musical, né? Sem saber o que que era som, altura. Então, para mim foi muito gratificante. Aí, a partir dali, Ah, eu já comecei bacana. a conseguir me aproximar É melhor, lógico, a gente, né?
A gente vê o até instrumento. comentando no caminho, o músico, né? Tem gente que fala, ah, ele toca isso, precisa estudar muito, né? Mas eu também acredito, né, embora seja apreciador mais leigo, que também tem um dom, né? Tem gente que já, no seu caso, você já foi, quando você já começa a dar os primeiros passos sozinho, é porque você já nasceu para aquilo. Aí é claro que depois tem que se aprimorar, tá sempre Sei, sei. estudando, é importante para qualquer área, né? Verdade. Porque às vezes a turma fica nessa ideia, ah, o cara toca um violão, toca coisa, tipo, ali, daí é um lazer, não, exige muita dedicação, Sim, correto. conhecimento musical, um ouvido musical, né? Então Sim, é importante. E também, né, bacana você falando dos projetos em igrejas que são importantes, qualquer tipo de projeto, né, que seja igreja ou em comunidade, mas também no caso do saxofone eu vejo quando, né, algumas pessoas já falando da ideia da gente montar um projeto, é um é trazer isso que é possível fazer uma escolinha de sax tudo, porque eu sinto assim na pessoa que é um instrumento que ainda não está no alcance dele, né? Então a gente vai ter que passar essa barreira, porque quando você fala, ah, vou fazer, conversando com alguns pessoal que mexe com projetos e tudo, ah não, se for até pelo custo do aparelho, mas se for um violão, se for um de percussão, é mais fácil. O saque já é mais difícil, mas eu acho possível, né? Você começou assim, né? Então, porque a gente não pode sim, fazer? É claro que a gente, na parte econômica, a gente vai ter que correr atrás de patrocínios. Como eu fiz umas pesquisas lá, mas não entendo muito, eu vi lá saques altos, saque baixo. Eu falei, preciso perguntar para ele, para ver se a gente consegue pegar uns valores legais, porque justamente a ideia é fazer para a comunidade e, e muitos meninos não vão ter, os pais não vão ter condições sim. de comprá-lo, né? Mas aí a gente vai correr É, atrás para justamente conseguir devagar e trazendo uns instrumentos. Aí começa quatro, cinco hum, crianças tocando, também atrai verdade. outros amiguinhos a vir entender o instrumento, né? Essa ideia do custo, ela é assim, ela é muito assim peculiar, né? Porque todo mundo se assusta, né, quando vai comprar um saxofone, mas assim, na verdade, a aquisição dele num projeto, ela depende muito mais, né, da forma que ele é apresentado, né, pro aluno. Então eu já comecei a fazer trabalhos, eu levando o instrumento, o aluno, basicamente, os alunos que estão ali tendo contato, o Uhum. primeiro contato, né? E a partir dali a gente consegue criar uma situação que favoreça. Então, Sim. no caso da flauta doce, quando eu inicio com um aluno criança, né? Na faixa etária assim, a partir dos 7 anos ali até 9 anos, 10 anos, ele já tem uma experiência com o instrumento, então ele já dá para sentir o que que é acessível para ele, né? Ah, E depois daquilo ele vai criando uma intimidade. Muitos continuam, às vezes tem um contato com o saxofone e a gente consegue um instrumento mais acessível, né? No caso, isso é bacana. tem um instrumento que favorece mais a criança, né? Um aluno que tem uma resistência menor, né? Na parte física. E então a gente consegue trabalhar de qualquer forma, Ah, né? tá. A parte do instrumento de sopro. Apenas fazendo esse contato inicial que é o mais importante, porque ali você vai descobrindo o que é afinidade, né? Ah, E o que entendi. que vai ocasionar a parte de gosto da pessoa, Então, né? Porque mesmo quem vai fazer, né, pelo que eu estou entendendo, vai querer tocar um saxofone, o ideal é começar com a flauta de sopro, essas coisas. geralmente a criança ela tem uma afinidade Ah, melhor, tá. né? Mas assim, você pega um adolescente já para adulto, já o É. saxofone já é um instrumento já bem mais característico, Mas né? a flauta, no A caso, flauta para a doce criança, ela ela te favorece, dá uma, vamos dizer favorece. assim, uma confiança para a criança começar a pegar Isso, gosto em tocar aí. sim, sim, Que eu já não tinha esse entendimento. sim. Interessante. Então, assim, num projeto também que é voltado ao público, né, você consegue passar isso de uma forma mais transparente, né? Porque às Uhum. vezes a pessoa se assusta mesmo. Ah, Vai comprar um instrumento, então, nossa, é tudo isso, eu não pensava que não custava tudo isso e tal. Então, assim, a gente tem essas diferenças, né? Então, a gente tem que saber aonde poder trabalhar, né? Onde poder sim.
introduzir a parte musical, no caso do contato com o instrumento, que é a primeira coisa, né? Quando eu Não, tive claro. contato com o saxofone, foi tipo depois dos 15 anos, então para mim demorou para chegar no sax, né? Aham. Então o sax foi o terceiro instrumento que eu tive o contato, porque eu Começou comecei com na a flauta, flauta. aí mais ou menos com uns 14 anos, quando eu comecei a aprender a música de uma forma mais técnica, né? De aula, de teoria, essas coisas assim. Eu já tinha uns 14 anos para 15, aí foi quando eu comecei a pegar um outro instrumento que é da família também ali, né? Que é o clarinete, que é um instrumento também de sopro, que usa palheta, né? Que nem o saxofone. Uhum. E basicamente ele tem a mesma estrutura da flauta, só que ele é um pouquinho maior, né? Ah, sim. Então já tem um outro conceito também, mas ele tá meio ali, né? No meio termo. Mas E aí você. eu fiquei um tempo com a clarinete, aí depois que eu já estava com 17 anos, mais ou menos, 18 para 18, que eu comecei a ter Então, contato com o você, com a saxofone. sua experiência, você acha assim viável ter essa transição, começar não direto no sax, não que não possa, mas começar com essas outras experiências para chegar É, no sax, são você alternativas, já né? chega Sim, mais preparado. familiarizado e mais preparado com o Isso, instrumento. isso. É porque tá ali meio no pulo, né? Ah, tá. Você vai meio que degraudando aquilo. Mas eu trabalhei também em algumas escolas dando aula, lecionando, e muitas escolas os professores já usam o saxofone. Aham. Então, às vezes a pessoa com 7, 8 anos ali, Já vai pequenininha direto. ali, já consegue ter uma iniciação no saxofone. Mas não que tem regras, né? Ah, A sim. forma que a gente usa, isso Não, é mas livre é para bom cada. saber que seria até nesses nossos projetos interessante começar, acho que dessa forma que você falou. Ainda mais voltando a falar que na comunidade eu sinto assim, quando falo de sax, todo mundo ó. Então você vai aos poucos fazendo ele ficar familiar com os instrumentos Isso, parecidos, né, similares até correto. chegar, né, dentro de uma comparação bem diferente, Aham. mas seria como você, hoje não. Hoje o pessoal já começa a dirigir com carrão, mas na época a gente começava na autoescola, era o Fusquinha, né? É, Que era a base de tudo, para depois você já não vai começar com, sei lá, com uma Mercedes, você começa com um isso. Fusquinha, depois você vai melhorando, né? Mas de certa forma a tecnologia é outra, mas você está aprendendo a dirigir, né? Sim, Então no instrumento acontece a mesma coisa. Se você começar com o mais simples, acho que, pelo que eu estou entendendo, você vai aprimorando, né? Essa tocar. Claro que tem gente, né, nessa comparação chula que eu fiz, que já começa, já pega uma Mercedes e se vira, né? Mas se isso. você começar com o mais simples, também ajuda, né? Aham. Na Verdade, dificuldade e tudo, é bacana isso. E verdade. também, acho que para em termos de projeto, até a flauta, o clarinete também acaba saindo um valor mais acessível, né? Correto, correto. Eu não pesquisei isso ainda, mas com certeza Sim. é, né? Eu pesquisei mais o sax e mesmo que a gente está comentando que não é um dos instrumentos baratos, mas eu olhando na internet e outros meios pela internet, claro, também tem uns preços interessantes. E você fazendo, a gente fazendo um projeto também vai atrás de doações, né? Que eu vi algumas escolas, às vezes usam por um tempo e devem renovar. Se você tiver um projeto legal, acho que eles até acabam repassando. Uhum. Acho que Verdade, acontece isso também, né? verdade. E divulgando, né? Que é um instrumento maravilhoso, mas você não vê qualquer um, quando eu digo qualquer um, assim, em qualquer lugar se tocando, né? É bem menos gente, né? Que nem eu falei, o violão, todos os instrumentos para mim são fantásticos. Mas violão você vê, tem 50 pessoas, 40 tá tocando. Agora, os saques assim, você vê dois ou três, né? É bem menos pessoas com que tem essa qualidade e capacidade de, até por uma oportunidade de estar tocando um sax, né? Você já não vê tantos lugares. É que nem, né? Que aí já muda um pouco, mas exemplo, a gente que curte o samba é uma cuíca, né? Você vê no sambista tem 50 e vai aparecer um ou dois cuiqueiros.
até falo, pessoal, não pode deixar morrer essa tradição, porque agora está até surgindo mais. Mas a questão de da geração que vem vindo ter com quem aprender, né? Que nem tem, no sax tem você com a capacidade tanto de tocar como de ensinar outros, né? Mas se você não passar isso para frente, o instrumento cada vez mais vai diminuindo os adeptos, né? É verdade. Então, eu acho que também essa importância, com certeza, se você faz isso é porque você ama também passar isso para novas gerações, né? Então, porque a música ela vai modernizando também, né? A forma de ensino, né? Assim como qualquer atividade artística, né? Mas esse contato ele é importante porque quando a gente fala assim de ensinar algum instrumento, né? De mostrar ali uma curiosidade para quem está ouvindo, é, é uma forma da pessoa ter uma saída, né? Ter uma vontade de colocar aquele dom, né? De uma forma intuitiva também, né? Assim como os outros instrumentos de sopro, né? Porque quando a gente aprende uma música, ela favorece qualquer sentido, né? Tanto na forma de saúde, como na forma de aproximação, relacionamento, né? E quando eu aprendi, eu não tinha essa noção ainda, né? Porque é muito novo para É, mim, né? jovem. E quando eu comecei a sair para tocar, né? Comecei a tocar em bandas, né? Banda mirim e tal. Depois comecei a fazer parte já de uma banda profissional, né? Que na época a gente era ingressado, né? Na corporação musical. Então, quando eu aprendi na igreja, para mim foi uma coisa nova, né? Porque eu não sabia que existia notas, que existia escrita musical, né? Que a gente Uhum. fala. E isso depois que eu aprendi, eu pude levar para fora dali, né? Então, eu pude Ah, levar para escolas, para comunidades, né? E isso chama atenção, né? Quando você aprende a música de uma forma mais correta, assim, inteira, não só por pegar um instrumento e tocar, entendeu? Tocar uma música, mas de uma forma mais metódica, né? Porque sim. você sai de vários aspectos, né? Então, assim como você, puxa, eu ouvi uma música, nossa, eu gosto dessa música, eu vou passar para um instrumento. Então, você aprende ali que nota que você vai tocar, onde que é a posição, e isso vai te levando, né, a um crescimento, né? Então, hoje eu vejo que a música não é só uma forma assim, ah, será que quando eu for começar a tocar eu vou ganhar dinheiro? Quanto que eu vou ganhar, entendeu? Vai ser rendável para mim? Porque hoje a música em si, ela também é um investimento, né? Mas só que quando você começa a aprender a tocar, você não pensa nisso numa forma de querer fazer aquilo para ganhar dinheiro. É lógico que consequência, né? Sim. Então, para mim, foi muito mais tocar um instrumento, foi transmitir algo importante, né? Que eu pudesse levar para outras pessoas, né? Então, é gratificante para Ah, mim, eu me sinto honrado, né? é Quando que além da eu parte consigo tocar e financeira, você é alcançar um cara as pessoas. que eu percebo que também é muito até pela, creio eu, pela formação da igreja, tudo que também vai muito no social, né? Sim, Então a gente acaba indo além do dinheiro, né? é verdade, Ver as pessoas bem, tudo é verdade, conforta a gente, né? sim. E depois que eu comecei a fazer isso sabe, de uma forma consciente, né? Levar a música para várias instituições ou projetos, né? E essa oportunidade é única, né? Então a gente Sim. faz com garra, faz com amor, né? Porque o retorno é muito mais do que de só o dinheiro, né? Só alguém pagar para você, ah, vou tocar ali no aniversário, numa festa, ou sei lá, e vou ganhar tanto, cachê de tanto, não. Isso indifere a parte rentável, né? Sim. O prazer e a maior recompensa é você ver alguém, ouvir você e aquilo entrar na alma da pessoa, né? Tocar lá dentro. Então, isso é mais importante, né? Hoje eu já Aí, tenho a consciência, né? e realmente a música, vamos dizer, lógico que tem banda, talvez tenha vocalista e tudo, mas só a música saída
som do sax e outros instrumentos transmite uma paz assim para a gente, né? Verdade. Além de projetos de passar para as crianças, instituições, mas vamos dizer assim, casas de repouso, essas coisas, às vezes a pessoa está meio depressiva, ou, né? Ou às vezes até meio adoentada, às vezes um dia de música muda o dia dela, né? E Verdade. alivia tanto a dor física como mental, né? Então a música é um negócio maravilhoso, né? E acho que, né, tanto como instituição, como própria município, o governo deveria dar um apoio maior, porque dá para se levar isso para muitos lugares, né? Sim, correto. E, é isso que eu acho que a gente juntos aí vamos buscar, né? Verdade. Fazer alguns projetos aí para levar para as comunidades, como voltando a falar, tanto na questão de ensino, mas também numa questão de musicoterapia, né? Correto. É, a gente conseguir mais oportunidades, né, de levar a parte do conhecimento musical, né, para as pessoas que às vezes não têm tanto acesso, né? E às vezes a gente fala, pô, tem uma escola no Heliópolis, tem uma escola na Estação da Luz e tal. Só que a pessoa tem que deslocar, às vezes tem que sair de tal lugar, né? Pegar duas, três condições, e isso dificulta muito, Às né? vezes Então as condições a gente financeiras tendo um não, respaldo assim de uma associação, de uma ONG, de um projeto cultural, que a gente possa estar indo até a os comunidade ali, lugares. né? Conseguir passar aquela mensagem já é gratificante, né? E isso depende dos projetos do governo, tal, né? Da iniciativa privada ou instituições, né? Sem fins lucrativos, que é no caso das ONGs. Então, tendo esse apoio, isso favorece demais, né? Ah, Isso não, aí sim. é uma mão na roda para qualquer, né? Qualquer comunidade. Então, isso que a gente tem que buscar, né? Que é ter mais oportunidades, né? Ah, Ter sim. mais acesso. Hoje a gente tem, né? A gente sabe que melhorou demais, né? De décadas para cá, Ah, melhoraram sim. demais. Só que isso precisa ter mais incentivos, né? Quem Sim, sim. sabe de cidades e bairros assim, ter mais grupos musicais, né? Que a gente possa ali atrair as pessoas, né? Tirar as pessoas também ali do vício de estar com a mente desocupada ali e de repente ter uma oportunidade de aprender música, isso é gratificante. Não, sim. Isso tanto para músico instrumentista como para quem canta, né? E muito, como você acabou de dizer, muita gente, né, você já deve ter ouvido, eu já ouvi vários relatos, independente do ritmo, a música salva, né? Muita Verdade. gente às vezes fala, puxa, eu tava aí com depressão ou até entrando nas drogas, aí eu vi uma letra, mudou meu jeito de pensar, mudou minha vida. Aí me interessei por cantar também, ou por tocar, né? Hoje sou uma nova pessoa, isso a gente ouve muito, né? Então a gente tem que aproveitar literalmente esse instrumento para fazer um instrumento de social, né? Instrumento de salvar Isso, verdade. vidas, né? E de também de socializar pessoas, né? Porque se Sim, você está correto. tocando um sax, um violão, né, a gente vinha conversando, você monta ali uma, uma, uma barraca, alguma coisa na rua e começa a tocar numa praça, com outros trabalhos que a gente faz também de corte de cabelo, enfim, ou que seja até de evangelizar, Sim. as pessoas chegam, né? Se você ficar lá parado sem música, não vou falar que não passa, mas o cara fica com vergonha. Outra coisa. Agora, É, se começa a tocar um instrumento bem tocado, o pessoal mesmo na timidez vai encostando, daqui a pouco tem um, dois, três. sim, Nem que for para perguntar do próprio instrumento, ó, você toca, você ensina, e dali surgem amizades, novos talentos, né? verdade. É um negócio bem bacana que acho que vocês, mesmo lá
Embora eu já fui na igreja, não fui assim quando é ações na rua. Creio que lá em Diadema vocês já fazem às vezes esse trabalho lá, né? Sim. Na verdade, às vezes a gente vai com um grupo, né? E eu também faço muita coisa sozinho, né? Às vezes eu chego assim numa praça, vou lá, monto meu equipamento, começo a tocar ali. Às vezes eu vou perto das estações de metrô, e tal. Eu ainda não arrisquei tocar propriamente nos transportes, né? Público, Uhum. né? Tem umas pessoas que fazem isso, Ah, né? sim, de Ali, a vez gente em sabe que quando eu fica um pouco encontro. É, receoso, né? Mas isso está sendo uma forma, né, de quebrar essas barreiras ah, aí, né? sim. Aí você no E metrô, trem, encontra músicos de muita é qualidade. verdade. Eu Tem muito vejo às artista de vezes. rua muito bom É, aí que a gente às vezes não teve assim acesso na mídia, né? Ainda não conhece na mídia, mas sabe que as pessoas estão ali fazendo o seu corre no dia a dia, né? e hoje até, né, com as redes sociais, o Instagram, né, ajuda muito. Eu mesmo Sim, já tenho alguns nomes de alguns artistas, porque é tudo rápido, né? Aí você vai tomar um metrô em duas, três estações, mas eu vejo o cara bom, você tem um cartãozinho Instagram, tem aqui, aí você acaba adicionando, vendo o trabalho, às vezes convidando a pessoa, então também é uma ferramenta correto. ótima, né? Que antes, às vezes, ou você pegava o telefone, ou onde eu vou te encontrar, né? Hoje quase todo mundo tem um Facebook e um Instagram, né? Sim. Tanto para divulgar o trabalho como para ficar conhecido. Então isso também é uma ferramenta, creio que você deve usar também, né? Eu ainda sou um pouco tímido assim Ah, para divulgar muita coisa mas nas redes precisa. sociais, né? Eu tô usando normalmente o meu Instagram é Flávio 3641, né? Mas assim, eu tenho poucos vídeos lá de trabalho meu nessa área de aula e música voluntária, né? Que é tocar na É. rua e tal. Eu ainda não tenho muita coisa, mas futuramente eu pretendo começar a colocar mais Ah, não, coisas e tal, precisa. divulgar mais, né? Inclusive, né, onde nós estamos no Céu Heliópolis, o Teias, vira e mexe. Quando tiver, eu vou até convidá-lo. Tem umas aulas aí de como, até eu participo, aí, Kailane, de como postar melhor no Instagram, Ah, no legal, WhatsApp. bom Tem saber. técnicas, né? Aham, legal. Geralmente, quase todo mês tem alguma novidade. Mas é Instagram e às vezes o WhatsApp, né? Sim, Então é importante. Muita coisa eu aprendi aqui no Céu, a como tirar uma foto, tem também de fotos, como tirar uma foto melhor no celular, horários legal, melhor para se postar, né? Tudo isso, queira ou não queira, ajuda bastante legal. a divulgar, porque as oportunidades às vezes vêm de onde a gente menos espera, né? Às vezes tem um cara, pô, tô precisando de um saxofonista aí para uma banda, para um evento, sei lá, para algo parecido, e ele não conhece. Aí de repente ele tá passando ali no Instagram, pô, esse cara é bom, vou. E Com ficou certeza, fácil, né? Ele já te adiciona ali, manda um direct e já entra verdade. em contato. Muita gente na área, em várias áreas, né? Em projetos sociais que a gente Sim, participa, área jurídica, de música, tudo eu conheci passando lá no Instagram, falei, poxa, interessante, acho que vai rolar alguma coisa. Aí você adiciona, depois a pessoa, um, um vira seguidor do outro, né? verdade. E aí marca alguma coisa. Então hoje o Instagram, né? Que antigamente eu usava mais o Facebook, hoje eu uso, acho que quase todo mundo. O Instagram virou uma ferramenta É mais usada. necessário, né? Vale É. a pena. Eu também faço alguns trabalhos voluntários, né? Em casa de recuperação. é, Também vou com outros artistas, né? Às Ah, vezes alguns grupos também fazer junto. não, isso E é hospitais, né? sensacional. A gente vai com um cantor, às vezes vai com outro percussionista. E isso vale a pena, né? Porque é uma forma também da gente agregar, né, a situações à realidade nossa e saber que precisa ter esses espaços. A gente às vezes tem algumas pessoas que dificultam, né, nosso acesso, né? Tanto Ah, nessa isso parte de saúde, infelizmente tem mesmo. na parte de recuperação, né? Que é as clínicas médicas aí que existe para dependente químico e tal. Mas a gente precisa mais disso, né? Ah, não, concordo E às com vezes eu você. faço quando é necessário e fora também no meu horário de livre, né, de trabalho,
Eu faço com muito prazer, muito gosto, porque eu sei que é uma coisa que a gente precisa levar mais Ah, sim, a gente acaba contribuindo para a sociedade, né? essa música, né, como forma de terapia também, né? Claro. E Não, para mim é gratificante. e a gente, né, voltando, desde já a gente sempre conversa, já está convidado para a gente elaborar alguns projetos Ah, sim, com junto com a certeza. Associação Comercial Heliópolis e Região Bacana. e, né, coisas que você já faz, mas a gente reforçar que é em casas de recuperação, poder também dar aulas para crianças, jovens, enfim, né? Até os adultos também você dá aula também, né? Sim, sim. Eu creio que vem menos, mas tem gente que talvez tenha um sonho e queira se arriscar, né? Verdade. E, lógico, para você é fácil, mas falando de pessoas já, né? Vamos dizer aí, 40 a mais, você acha que tem uma mais dificuldade de aprender pela sua Então, experiência? a dificuldade, ela não depende só da idade, né? Logicamente, isso passando na faixa etária, uma faixa etária mais adulta, né? Tem a forma ali de pegar uma noção na questão da respiração, né? Que o Uhum. instrumento de sopro exige. Mas não quer dizer que isso aí seja empecilho, né? E a forma de também de memorizar, né? Sim, Guardar o som e a o posição som. das notas, né? Ah, sim. Mas isso qualquer instrumento que você for aprender, ela vai ter o grau de dificuldade. Ah, Mas, não, sim. logicamente, E se você pegar dedicação, tudo. uma pessoa com uma idade mais jovem, né? Ela vai ter uma facilidade maior. Mas isso indifere, né? Qualquer instrumento ele Vai, vai ter a sua vai muito o da seu grau de dedicação, dificuldade. né, da Sim, sim. pessoa também, né? Porque não Tem gente que adianta. quer aprender, tipo, eu quero um mês já tá tocando um monte de música e tal. Tem pessoas que conseguem, ele tem uma certa Facilidade, né? facilidade. Tem outros que vai demorar um pouquinho mais, né? 2, 3 meses, assim como o violão, o teclado, Ah, ou sim. qualquer instrumento que você for aprender, ele vai exigir ali, né, uma certa disciplina. Mas lógico, dentro do seu tempo ali de estudo, né? Ou essas horas vagas durante a semana. Então a gente sempre trabalha com isso, né? Eu já fui dar aula em escolas que às vezes a gente tem que ser um pouco mais rigoroso, né? Mas isso Uhum. independe, porque a gente também, quando ensina, a gente aprende também com o aluno, né? Então, Ah, é, é é uma experiência que você vai desenvolvendo ali no dia a dia, né? e assim, num projeto de saxofone, assim, quanto é o ideal, assim, hora-aula, assim, né? Nós vamos fazer aulas, quanto tempo, assim, por aula? 1 hora? Em média Menos? a gente consegue fazer uma aula de 40 minutos bem aproveitada, Ah, né? Isso. Só que essa aula, ela vai trabalhar, assim, trabalhando a forma de disciplina mesmo, né? Porque no certo. começo, por exemplo, se você for dar aula para uma criança, né? Então, dependendo da faixa etária ali, a concentração dele é difícil É você diferente, conseguir prender, né? verdade. Então, você tem que usar certas ferramentas para conseguir prender a atenção, né? Deixa ali. Então, ali provavelmente você vai ter uma dificuldade, né? De realmente pegar essa parte técnica, né? Só que da forma que você for trabalhando, acho que 40 minutos por É o semana, ideal. por aula, né, na verdade, Aham. ela favorece muito, né? Não precisa ser uma aula muito cansativa. Ah, sim. Você consegue abordar várias coisas, você consegue fazer o aluno prestar atenção no que é necessário ali como iniciação musical, né? Logicamente, você vai conseguindo direcionar a pessoa para um caminho bacana, né? Então, assim, acredito que 40 minutos é É suficiente, né? suficiente. Principalmente um projeto. Quando você dá aula também para grupos, né? Logicamente, você vai precisar um tempinho um pouquinho maior, porque você não vai conseguir dar atenção para todo Para mundo. Então, você todos. pega um grupo de 4, 5 alunos, você vai dar aula simultânea ali, vai exigir um pouco mais de tempo. Ah, Então, sim. ali provavelmente você vai ter que ter 1 hora, 1 hora e 20 para Tem aquilo que a conseguir gente falou, um vai dar pegar atenção. mais rápido, outro É, demora um pouquinho, você tem que parar para não, não é assim, é assado. mas você consegue fazer aula em grupo, porque você consegue também direcionar cada um ali no que é importante, né, para o instrumento.
E quando é individual já é uma coisa mais Ah, particular, sim. né? É, fica Às mais. vezes tem aluno que prefere aula online, consegue fazer aula online, você vai lá e dá uma atenção maior, Ah, tá. ou até tira uma dúvida, né? Quando é individual, te tira uma dúvida que você não conseguiria explorar num Hum. contexto coletivo, né? Mas dá para fazer nesse tempo aí. A média é E 40 minutos é pela sua suficiente. experiência, que agora se tocou nesse assunto, uma aula online, você acha que tem a mesma eficácia de uma presencial? Ou tem alguma diferença? Ou faz mais facilidade? Enfim. Ela, logicamente, a presencial vai sempre favorecer mais, né? O aluno, no caso. Ah, Para essa questão de aprendizado, se a pessoa tiver concentrada ali naquele tempo online, ela ajuda da mesma forma, né? legal. Ela tem um resultado, o mesmo resultado, só que às vezes um tempo que você presencialmente você teria um resultado melhor, mas isso não quer dizer que o aluno Dá para aprender. vai É aprender que com eu certeza. vejo assim, né? É, na, Passo assim, eu vejo muitas aulas online, e penso, "Ah, o cara consegue então, na aprender. pandemia teve muito isso, né? Aulas online. Então, Ah, até na verdade. música, na pandemia, as pessoas conseguiram fazer muitas aulas, né? Render devido a isso, né? Essa dificuldade de aproximação. Ah, Mas hoje em dia essa aula online ela virou assim uma forma rotineira, né? Então, até como você disse, até a própria pandemia sim, fez a gente favoreceu. acostumar mais com. E a única coisa que eu creio que na pandemia o aluno até se dedicava mais porque ele não tinha muito para onde ir, né? Verdade. Então acabava sendo, como a gente vem falando, literalmente uma terapia, né? Porque todo mundo ficou confinado em casa, as pessoas também procuravam alguma atividade que ele goste e até como meio de distração no bom sentido, de o cara não ficar ali na monotonia dentro de casa, né? Verdade. Então, mas claro que acabou a pandemia com alguns hábitos, falo, acho que por todos e até por mim, alguns hábitos que vieram online continuaram, né? Verdade. Que eu usava muito pouco, tirando, como que nem a gente falou, as redes sociais, eu usava muito pouco a internet para aulas. Estou nem falando no caso de música, mas alguns cursos que eu faço agora hoje, eu já vejo que é a mesma eficácia e a economia de tempo, de deslocar e até de custo, né? Muita coisa eu venho fazendo online, porque eu particularmente eu gosto mais presencial, porque em casa assim eu meio que disperso, né? Mas estou aprendendo Legal. a tirar aquele horário para, vou fazer um curso de alguma coisa, enfim, do que seja. Agora estou mais focado em fazer alguns cursos de futebol, futsal, né? Que a gente está uns Sim. projetos também. E aí eu tiro aquele horário, mas tento não me distrair com nada, né? Porque antes eu ligava a televisão, aí outra hora Quer fazer tudo ao mesmo alguém tempo. te chama, aí você já perde todo o foco. Agora, quando é aula, era como se fosse, né, numa faculdade, numa escola, eu já me tranco no lugar, ela não me chama, por esses 40 minutos, me esquece. Que aí você realmente aprende igual, né? Sim, Você só, o grande esforço é você se concentrar naquele objetivo ali. E na verdade. música acho que deve acabar sendo a mesma coisa, né? Porque é prazeroso, né? Quando você consegue se envolver, ao mesmo tempo que você consegue praticar uma atividade esportiva, né? Fazer um tempo, o tempo mínimo que seja ali, né? Que você consegue se concentrar, porque hoje em dia tudo rouba o nosso tempo, né? Então, Ah, qualquer é coisinha de verdade. desatenção a gente perde ali, e isso tendo assim, numa forma corrida do dia a dia, né? De uma forma prazerosa, né? Você vai fazer, sei lá, uma caminhada ali que seja, né? Se você fizer ali 5 minutinhos, 10 minutinhos mais tranquilo, sabe? Fazendo tudo certinho, respirando. É a mesma coisa do instrumento, né? Quando você pega um instrumento para soprar, você se concentrar naquilo, ele vai virar um prazer, né? Você vai Ah, sim. descobrindo, é uma descoberta, né? Então começa a fazer bem para você, né? Não vai ser uma coisa, sabe, tediante. Desgastante. Nossa, que você não vai suportar ficar ali 5 minutinhos fazendo É. aquilo, você vai, nossa, não Ah, quero isso aqui sim. mais, tal. Então isso tem que ser uma forma prazerosa, né? É. Eu vou aproveitar, né, que já estamos quase indo para o final, pedir para você Aham.
por favor, dá uma palhinha de uma, duas músicas aí Ah, pro, com pro certeza. nosso público Opa, sim, ter esse prazer de ouvir esse nosso grande artista Flávio. Aí. obrigado. Ó, bacana. Ó, parabéns. Legal. Deu para o pessoal ver aí. Em breve a gente vamos estar aí com um projeto aí de música aí com o Flávio e ensinar a molecada de Heliópolis e região aí a tocar esse maravilhoso instrumento. E quero agradecer ao Flávio aí por ter se deslocado de Diadema lá, né? Isso, De Diadema. Diadema para cá. E, e agora você já sabe onde é o endereço, sempre puder estar aí com a gente. Vamos abrir espaços aqui na região e em outros lugares para a gente poder divulgar aí seu talento, sua arte. E conto com você em alguns projetos nossos aí. Opa, maravilha. É uma satisfação, né? Uma honra. Fiquei muito feliz de participar. E sempre quando tiver oportunidade, estamos aí. Estarei aí disponível aí. Eu que agradeço e vamos conversando e fazer aí uns projetos bacanas aí, caminhar junto aí para desenvolver muita coisa aí para a comunidade. Com certeza. Obrigado aí, viu, Flávio? Opa, obrigado eu. Valeu.